vosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Espíritos asseveram que o amor resume a doutrina inteira de Jesus. E se nós olharmos a vida de Jesus, porque a doutrina de Jesus é a sua vida. Ele nada escreveu, ele vivenciou, e a lei do Cristo é o amor. É só observarmos desde o início da sua vida apostólica, né? Nós observamos que ele se utilizou da lei de amor, da lei divina de amor, enquanto espírito puro, né, que era e que continua sendo, para com seus discípulos, para com a sua mãe e principalmente para aqueles necessitados. Ele já dizia que os sãos não precisam de médico. E ele foi um médico, ele é o médico dos médicos, e ele foi um médico e utilizou de muito amor para com esses espíritos, né? Que são na verdade nós outros, e ele utilizou de amor para aqueles espíritos que na sociedade da época não tinham para quem recorrer e eram mal vistos pela sociedade. Eram os publicanos, que na verdade são os cobradores de impostos, eram os cobradores de impostos da época muito mal vistos, eram prostitutas, leprosos, e nós sabemos o quanto que Jesus os amou. E seguindo, eu peço licença para extrair mais um trecho aqui, uma passagem, que diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Então nós já sabemos que, enquanto espíritos imortais que somos, nós seguimos, né, uma cadeia de evolução. Nós somos espíritos milenares, já tivemos inúmeras reencarnações anteriores,
e teremos ainda muito mais, porque nós fomos feitos simples e ignorantes, e nós seremos espíritos puros, nós seremos espíritos pertencentes à angelitude. Hoje, nós sabemos que nós temos que desenvolver, nós já temos sentimentos, mas esses sentimentos muitas vezes muito arraigados ainda aos instintos, muito arraigado a sensações e muitas paixões no sentido realmente ruim, né, da palavra, porque nós temos ainda muito egoísmo, muito orgulho, muita inveja, intolerância. E aqui os espíritos estão dizendo que nós temos que desenvolver o sentimento, e o sentimento culminante e o pico dos sentimentos é o amor. Só que não o amor no termo vulgar, como foi colocado, que é aquele amor voltado para a paixão, para o lado sexual. Não. Cristo já nos ensinou, e aqui os espíritos estão colocando, que é o amor enquanto sentimento de um sol interior. E nós temos que desenvolver isso. Ali continua, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais de todos aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Então, à medida que nós deixarmos de ter um amor pela nossa personalidade, ou seja, um amor próprio, e conseguirmos olhar para os nossos irmãos enquanto filhos de Deus que todos nós somos, olharmos para o nosso próximo como irmão, nós conseguiremos extinguir a miséria. Porque a gente já sabe que, em termos materiais, a humanidade hoje não passaria fome, não teríamos tanta necessidade, porque muitos têm muito e muitos têm muito pouco. E se aqueles que têm mais conseguissem compartilhar e ter um olhar diferente, caridoso para com os nossos irmãos, né, enquanto filhos de Deus, com certeza as misérias se extinguiriam. E eu continuo aqui. Espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. Então, é esse cultivo, né, do nosso espírito que precisa ser feito. Dia após dia, um pouquinho de cada vez, a gente se despojar do homem velho, ou seja, daquele ser que tem orgulho, que tem egoísmo, e substituindo e cultivando os sentimentos de amor, de fraternidade. E a gente sabe que na Terra, hoje, nós não conhecemos o verdadeiro amor do Cristo. Talvez, se a gente olhar para o amor materno, a gente consiga identificar um amor muito sublime, um amor divino, com certeza. Mas ainda não chega perto do amor do Cristo para conosco, do amor de Deus para conosco. E na Terra, se nós olharmos assim para aquele cenário do almoço de domingo, por exemplo, onde a mãe prepara o almoço, prepara, né, trazendo aqui para a nossa cultura, prepara a maionese, prepara a mesa e dá de si desinteressadamente, querendo a felicidade, né, dos seus filhos, dos netos, enfim, de toda a família. Esse é o amor que a gente pode talvez entender, né, como um amor desinteressado, um amor que o Cristo queria nos dizer, nos ensinar, aliás. E o amor é de essência divina, e todos vós, diz aqui, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E a gente sabe, como consta nos ensinamentos, que
vós sois deuses, nós somos filhos de um Pai Celestial. E dentro de todos nós tem essa centelha divina do amor. Se nós olharmos para aqueles criminosos, para aquelas pessoas que não nos compreendem ou que cometeram atrocidades, nós temos que olhá-los como os doentes do espírito, porque todos nós e eles também possuem dentro do coração essa centelha divina. Com certeza nós, no passado, também cometemos atrocidades e tivemos, através da reencarnação, que é a lei que justifica o amor de Deus, nós estamos tendo oportunidade de reparar os nossos erros. Então nós não podemos olhar para o outro, para o nosso irmão, e não identificar que ele também tem dentro do coração uma centelha divina, talvez não desenvolvida ainda. Mas quem dentre nós não desenvolve um amor, né, por uma mãe ou por um filho, por uma situação? Talvez não para com todos, mas consegue já desenvolver. Então é preciso que a gente olhe para todos com esse sentimento, né? Assim como nós também precisamos do nosso Pai Celestial, que Ele nos perdoe, nós também precisamos perdoar e entender, compreender, ter tolerância para com os outros. E a gente sabe que dentro desse nosso planeta de provas e expiações, existem espíritos em todos os graus Aliás, tem espíritos de diferentes graus, muito diferentes. Nós vemos criminosos, mas também nós temos exemplos. E Cristo envia seus missionários com o intuito de desenvolver, de ensinar. Vamos olhar para Madre Teresa, para Chico Xavier, para Divaldo, para essas pessoas que, muito embora ainda imperfeitos, conseguem dar o seu amor de forma desinteressada. Então a gente precisa ter essa concepção. E seguindo, diz o seguinte: Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Talvez a gente diga que não é egoísta, que já pratica algum tipo de caridade, mas a gente não entende, né, que o filho que a gente tem, na verdade, não é o nosso filho. Deus nos concedeu aquela criatura divina como uma forma de ensiná-lo, como uma forma de aprender junto dele. E muitos não entendem essas perdas, né, repentinas, perdas precoces, mas a gente está sendo egoísta em muitos desses casos. Então, esse amor que nós temos que desenvolver é o amor desinteressado. E nós temos que nos instruir, nós temos que ter essa concepção, e a doutrina dos Espíritos, como diz, é a nova doutrina para isso. Porque ela nos ensina que esse filho, na verdade, voltou para um lugar que é um lugar muito melhor. Que aqui é um planeta de provas e expiações, que a gente não tem que ter esse egoísmo, esse sentimento de é meu filho, é minha família, é minha religião. Isso vai contra aos preceitos do Cristo. Nós temos que ter a fé em Deus e ter uma consciência de que Deus quer sempre o nosso bem. Ele é infinita inteligência, infinita bondade, infinito amor. Ele é infinito amor. Mas diz assim: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Ou seja, se nós amarmos aqui, nós com certeza vamos ser felizes. Mais felizes. Talvez não teremos uma felicidade como gostaríamos, porque nós somos ainda egoístas, mas é através do amor, através da caridade, que a gente consegue se aproximar da forma mais pura
da felicidade do Cristo. Porque quando a gente está fazendo a caridade desinteressada, a gente consegue sentir essa felicidade. E para encerrar, o preceito que a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração, é aquele que todos nós já ouvimos falar. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Isso está lá em São Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Então, essa é a lei sublime. É a partir deste ensinamento que a gente consegue olhar para o outro e entender que o outro é o nosso irmão. Que se a gente pensar o que nós gostaríamos que nos fizessem e a gente faz isso para o outro, é esse o amor que o Cristo nos ensinou. Então que fiquemos com Deus e que essas reflexões sirvam para que a gente busque o nosso melhoramento. Prece por luz. Senhor, ilumina os nossos caminhos. Há quantos séculos nos encontramos perdidos nas trevas de nós mesmos? Dissipa por caridade toda a sombra que projetamos ao redor, que possamos enxergá-la brilhando junto a nós, a não nos apegarmos ao que sabemos ser transitório, principalmente às sensações de natureza material que sempre nos empolgaram, a conceder-nos a Ti espaço cada vez maior em nossas vidas. Auxilia-nos a vencer as tendências infelizes que nos fazem sofrer. Liberta-nos, Senhor, do que não mais